Olá a todos, né? Então, neste vídeo, nós vamos agora falar, né, um pouco sobre a regra do paralelogramo, que se aplica na situação onde houver uma adição de vetores que não tenham direções perpendiculares, né, nem direções iguais. Então, como assim, né? Imagine dois vetores, o vetor A e o vetor B, como estão desenhados aí, tá? Observe que esses dois vetores não têm direções perpendiculares, ou seja, a direção desses dois vetores não forma 90 graus entre si. Então, isso quer dizer que os vetores, assim, eles não. Quando eu for somar, fazer adição, a soma vetorial, eu não vou obter aquela figura do triângulo retângulo, como nós vimos, não é isso? Exemplo, né? A gente tinha lá dois casos, por exemplo. Se eu tivesse dois vetores que fossem, digamos assim, perpendiculares entre si, como esses aqui, por exemplo, né? Esse mais esse, são perpendiculares, porque formam 90 graus. Então, esta soma me daria uma resultante aqui, certo? E essa resultante aqui, então, dessa forma, eu poderia, né, usar o artifício do teorema de Pitágoras, sabendo que esse vetor S aqui seria, sei lá, o vetor V1 mais o vetor V2, e aqui eu poderia usar o teorema de Pitágoras, que seria o módulo de S ao quadrado é igual ao módulo de V1 ao quadrado mais o módulo de V2 ao quadrado. Só que isso aqui não se aplica a esse caso, porque esses vetores não são perpendiculares entre si. No vetor B, tem um ângulo de inclinação em relação à horizontal, por exemplo, né? Se for traçar aqui uma horizontal, vamos tracejar aqui para vocês verem, né? Tá bem que deixar mais explícito. Se você traçar uma horizontal, observe que ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, por exemplo, né? Então, como é que eu faria para somar o vetor A com o vetor B? Ou seja, o que eu tenho que fazer para obter, né, a soma do vetor A mais B? Eu vou chamar de S, vetor soma, que seria somar o vetor A mais o vetor B. Isso? Como é que isso aqui é graficamente? Como que é o vetor soma? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, ok? Colocar, somar é colocar um após o outro, vimos isso. Então vamos lá. Eu vou colocar primeiro o vetor A, vou fazer a soma vetorial. Somar é colocar um depois do outro. O vetor A está aqui. Vou copiar também, colocar o vetor B, já que somar é colocar um após o outro. Vamos lá, vetor B seria isso aqui. Beleza? Então, vou colocar aqui, unir a origem de um com a extremidade do outro. De tal maneira que, no final, nós temos que fazer? Nós temos que unir a origem com a extremidade. Ou seja, o vetor soma é um vetor que vai unir a origem comum da soma com a extremidade. Vou colocar aqui ele de vermelho. Antes de colocar aqui, já tirar essa letrinha para não atrapalhar a gente, né? Vamos lá, vamos deslocar esse B, colocar aqui. O vetor B está aqui. E já vou colocar também o vetor A aqui de novo, né? Aqui, o nome dos vetores. Para nós identificarmos melhor, no caso. Então, vamos lá. Colocando agora assim, né, o vetor soma, que é unir a origem com a extremidade, a origem da soma com a extremidade da soma. É esse vetor em vermelho. Então, esse vetor aqui é o vetor S. Graficamente, resolvemos o problema. Esta operação vetorial gráfica, né, de soma do vetor A mais B é justamente esse desenho aqui. Ó. Aqui nós temos o vetor S, que é justamente a soma de A mais B. Mas como que eu faço para obter o valor do vetor S, né? Ora, aqui é que a gente lança a mão dessa famosa regra aqui, ó, regra do paralelogramo, tá aqui, ó, né? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu preciso conhecer o módulo dos vetores envolvidos e saber o ângulo aqui, né, que um dos vetores que não é que está inclinado, né, faz com a horizontal. Então, supondo que o vetor A, sei lá, vale aqui, tem um módulo, o A, seja 3 unidades. Supondo que o módulo de B, estou chutando valores, tá? Igual a 5 unidades. E sabendo que alfa é 30 graus, então o cosseno de alfa, que é nesse caso é o cosseno de 30 graus, no nosso desenho aqui, vai valer raiz de 3 sobre 2, lá na tabelinha de cosseno, né? Então, como é que eu faço para obter? A regra do paralelogramo vai dizer o seguinte: para obter o valor, o módulo de um vetor soma, nesse caso, ao quadrado, será igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado. Até aqui é igual a Pitágoras. Só que isso aqui não é suficiente, eu tenho que complementar. E eu complemento com este termo aqui, ó, 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B,
vezes o cosseno do ângulo alfa, inclinação do vetor B. Então, esta regra aqui, essa expressão aqui, que é a regra do paralelogramo. Então, eu tenho que fazer esse cálculo para obter o valor do vetor S. Como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos aplicar a este exemplo nosso aqui, né? Dado que o vetor A, supondo que vale 3 unidades, o vetor B 5 unidades, cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Como é que eu acho o valor do módulo de S? Vamos lá. Então é o seguinte, o módulo de S ao quadrado é igual ao módulo de A. O módulo de A vale 3 ao quadrado, então 3 ao quadrado. Mais módulo de B ao quadrado, B vale 5, 5 ao quadrado. Mais 2 vezes o módulo de A, que vale 3, o módulo de B, que vale 5, vezes o cosseno de alfa. O cosseno do ângulo ali, 30 graus, vale raiz de 3 sobre 2. Já posso aqui já observar que eu posso cancelar, por exemplo, né? Posso cancelar esse 2 com esse 2, beleza? E aí, o que nós temos aqui? Nós temos que, olha, se eu implicar aqui, o módulo de S ao quadrado é igual a 9 mais 25, porque são os termos ao quadrado aqui, mais 15 raiz de 3, ok? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 25 mais 9, que é igual a 34. 34 mais 15 raiz de 3. Ora, a raiz de 3, no caso, né, a gente sabe que ela vale aproximadamente, né, 1,7. Vamos lá. Vamos considerar que considere raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Né? Vamos fazer essa conta aqui, que o módulo do vetor S ao quadrado é igual a 34 mais 15 raiz de 3. Quanto vale 15 raiz de 3? Aí faz aquela continha, né? Assim, por exemplo, 15 vezes raiz de 3 vai dar, em termos numéricos, 25,98. Vamos supor que isso aqui, né? Esse valor aqui, deixa eu colocar aqui, né? 34 mais 15 vezes quem? Vezes 1,7 ali, ó, que é o... Ok? Então isso aqui vai ficar aproximado já, né? Porque é um valor aproximado. Então o módulo de S ao quadrado, ele é o quê? Aproximadamente quanto? 15,1,7 vai dar aí 25,9, vamos botar 26, né? Essa multiplicação aqui ficou um número feio, quebrado, mas vamos seguir em frente. Tem coragem. Isso aqui é aproximadamente 26, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 34 mais 26, ok? Então, eu tenho 26 mais 34, que é igual a 60. Então, isso aqui vai ser o módulo de S ao quadrado, é aproximadamente 60 unidades. Logo, o módulo do vetor S é a raiz quadrada de 60. É isso? Então, concluímos que o módulo de S, né, é da sua fatorando ou calculando na calculadora aí, né, que a raiz de 60 vai dar 2 raiz de 15, que é igual a 7,7. Ou seja, isso aqui vai ser 2 raiz de 15, fatorando. Mas em termos numéricos, isso aqui vai ser igual a 7,75 o que? Unidades. Então, observe, nós obtivemos, na verdade, desculpa, né? Um valor do módulo do vetor S. Ora, o módulo do vetor S vale quanto? Vale aqui, olha só, 7,75 unidades. Repare que só foi possível quando a gente lançou mão da regra do paralelogramo, ou seja, é saber que as direções não são mais perpendiculares. Por isso acontecer, eu tenho que usar essa regra aqui, ó, essa conta, essa regra do paralelogramo, no caso. Por que é paralelogramo? Porque, olha só, se eu for usar um outro método de soma, né, de vetores, que eu não fiz graficamente com vocês até agora, mas se eu fosse colocar aqui, né, a gente pode imaginar aqui, né, quando a gente colocar A mais B, a gente pode complementar esses lados aqui, ó, eu vou colocar de forma tracejada, para ficar assim, né, destacado. Vamos lá. Traçando um segmento aqui paralelo ao vetor B, seria isso aqui. E um outro paralelo ao vetor A seria isso aqui.
Então, quando eu observar isso aqui, quando eu fecho a figura, isso aqui é um paralelogramo, né? Como fosse um retângulo aí, né? Distorcido, né? Caído. Isso é um paralelogramo. Por isso que essa regra é chamada de regra do paralelogramo, né? Aqui nós temos aqui uma visualização gráfica por que é do paralelogramo, beleza? Mas fato é que toda vez que eu me deparar com uma situação onde os vetores não tenham direções que sejam iguais ou perpendiculares, que é esse caso aqui, né? Aqui era direção perpendicular, bastava usar Pitágoras, né? Aqui, ó. Né? Aqui bastava o teorema de Pitágoras para você calcular o valor do módulo de S, que seria a hipotenusa de um triângulo retângulo. Nesse caso, quando tem vetores que têm direções diferentes, assim, de perpendicular, né? Ou seja, então, supondo que esse B faça um ângulo aqui em relação ao horizontal alfa, quando eu faço a soma, e somar e colocar um depois do outro, eu vou ter o vetor A mais vetor B, eu vou obter um vetor soma S, de tal maneira que vale este lado de um triângulo aqui, ó, né? De um triângulo que não é retângulo, é isso? Tá? E aí o que acontece? Para resolver a situação, eu preciso, então, saber, né, sabendo os valores dos vetores aqui, no caso, e do ângulo, usar a regra do paralelogramo, que é fazer esse cálculo aqui, certo? É como se fosse um Pitágoras aqui no comecinho, mais um complemento, que é 2 vezes o módulo de vetor, mais um módulo, vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo alfa, no caso aqui, que é o ângulo inclinado face horizontal. Ok? Uma outra forma seria, uma vez conhecendo esse ângulo de dentro aqui, ó, né, conhecendo esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo beta, por exemplo, né? Esse ângulo, esse aqui é 30 graus, o beta aqui, por ser um ângulo suplementar, vale 120 graus, ok? Mas se eu for usar o ângulo beta ao invés de alfa, pode fazer isso? Posso fazer isso. Só que eu faço isso de que forma? Eu tenho que tomar cuidado, eu preciso observar quanto ao sinal deste termo aqui, ó, né? Quando eu uso aquele ângulo interno beta, esse ângulo aqui, o beta, ao invés de alfa, esse ângulo externo, se eu for usar esse ângulo interno beta, eu tenho que atentar para colocar um sinal de menos aqui, ó. Menos. Cuidado, cuidado, cuidado. Entendeu? Então isso aqui é para usar o ângulo, e aqui é beta, ó. Aqui não é alfa, aqui é o ângulo interno. Beleza? Vou deixar de outra cor para destacar bem. Isso é o ângulo beta, tá vendo? Se eu for utilizar, ok? Esse ângulo alfa, que é esse ângulo externo, pela regra do paralelogramo, para fazer a conta do módulo, calcular o módulo de S, aqui o termo é mais e o cosseno de alfa. Se eu quiser usar um ângulo interno nesse triângulo aqui, que chamo de ângulo beta, eu posso usar a mesma estrutura, tá aqui, né? Para fazer a conta, para calcular o valor de S, porém, toma cuidado com o sinal, que agora é menos, e o ângulo é o ângulo interno. Então está aí, né? Alguma explicação, né? Uma parte assim, inicial, uma abordagem sobre a regra do paralelogramo, que é o caso de vetores que não têm a mesma direção e nem direções perpendiculares, são direções distintas. E aí eu preciso saber dessa regra para calcular o valor, né, do módulo do vetor soma. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.